O confete cai. O público aplaude. O sorriso não vem. Eu olho para ele esperando o obrigado. Espero o choro. Espero qualquer reação humana normal. Mas ele fica parado. Parado demais. Os fogos estouram atrás, colorindo o rosto dele. E mesmo assim, os olhos continuam vazios, fundos, como se aquela vitória tivesse chegado atrasada demais. Então ele encosta o microfone na boca, não tremendo, não emocionado, calmo demais, e diz: "Eu não vou aceitar isso." O aplauso morre torto, não de uma vez. Vai morrendo aos poucos, como quando alguém percebe que bateu palma na hora errada. Eu sinto o estômago afundar antes de entender o porquê. O apresentador sorri, achando que é nervosismo. A plateia ainda tenta acompanhar. Mas algo ali já saiu do controle. Ele continua, olhando direto para a câmera. Não para mim, não para os jurados, para quem está em casa. Isso aqui não resolve o que eu estou sentindo agora. Agora. Essa palavra pesa no ar. Ele engole seco. Eu tô com fome. O estúdio inteiro congela. Não é uma metáfora. Não é história triste. Não é passado superado. É agora. E então, ele diz a frase que transforma aquele palco num lugar impossível de fingir. Eu não preciso de dinheiro hoje. Eu preciso comer. Ninguém reage. Porque não existe resposta ensaiada para isso. Não existe trilha sonora. Não existe corte elegante. Só existe uma verdade feia demais para a televisão. A fome entrou ao vivo. E naquele segundo eu entendo. Isso não é mais um programa de talentos. É um homem recusando virar entretenimento, enquanto o país inteiro assiste sem saber onde enfiar os olhos. Fica comigo, porque o que te contaram sobre esse momento é só a versão confortável. E a verdade, a que veio antes e a que veio depois, é muito pior. Eu trabalho com isso há tempo, e você que me acompanha sabe disso. Eu já vi de tudo em estúdio. Já vi artista chegar se achando intocável. Já vi gente desmaiar segundos antes de entrar no palco. Já vi participante inventar história perfeita, com começo, meio e choro cronometrado só para arrancar aplauso. Já vi produtor puxar alguém pelo braço e sussurrar: "Fala isso, não fala aquilo." Porque televisão é isso. Nada pode escapar do controle. Tudo precisa parecer espontâneo, sem nunca ser de verdade. Naquele dia, era para ser só mais um episódio do Talentos. Nada especial. Nada fora da curva. O formato era o mesmo de sempre. Fila gigante, figurino brilhando sob luz branca, famílias ensaiando emoção na plateia, jurados aquecendo as caras de surpresa. E eu ali, andando pelos bastidores, gravando conteúdo, sentindo aquela energia elétrica que existe antes de toda a gravação. Eu estava confortável. E quando a gente está confortável, a gente baixa a guarda. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já entrou num lugar e sentiu que tinha algo errado, sem saber explicar o quê? Foi exatamente isso. No meio daquele corredor barulhento, cheio de gente falando alto, rindo, correndo, tinha uma falha, um ponto morto. No canto, perto do depósito de cenários, tinha um homem parado. Não encostado, não esperando. Parado. Quieto demais para um lugar que vive de barulho. Sem empresário do lado. Sem família filmando com celular. Sem maquiagem. Sem aquela ansiedade de quem quer ser visto. Ele não olhava para os cartazes do programa. Não olhava para o palco. Não olhava para ninguém. Ele olhava para o chão, como se tivesse medo de ocupar espaço, como se o simples fato de estar ali já fosse um erro. Eu comecei a andar na direção dele sem perceber, e quanto mais eu me aproximava, mais desconfortável eu ficava. Sabe quando o corpo entende antes da cabeça? Foi isso. As mãos dele me chamaram a atenção primeiro, e eu não sei explicar porquê. Mãos duras, marcadas, unhas escuras, pele castigada. Não eram mãos de quem ensaia em estúdio. Não eram mãos de quem vive de palco. E você sabe disso tão bem quanto eu sabe. E aí eu pensei, o que esse homem está fazendo aqui? Eu cheguei perto e perguntei quase sem voz. Você está aqui para participar? Ele levantou o rosto devagar. E quando nossos olhos se encontraram, eu senti um choque estranho. Como se eu estivesse olhando para alguém que eu já tinha visto antes, mas nunca tinha realmente enxergado.
Ele respondeu baixo, quase pedindo desculpa por existir ali. Tô, só isso. E então eu vi o crachá provisório preso na camisa. Papel simples, impressão barata, nada personalizado. Nome, Jonas. Categoria, canto, Jonas. Na minha cabeça, por um segundo, eu tentei normalizar. Ok, mais um participante. Mas o ambiente não reagiu como reage com mais um participante. Eu vi duas pessoas da produção cochichando, olhos indo dele para mim e voltando para ele. E uma delas soltou, achando que ninguém ouviria. Esse aí não era para ter passado da portaria. Você já sentiu aquele arrepio que começa no estômago e sobe devagar? Foi ali. Eu travei, porque naquele instante ficou claro. Jonas não era um personagem previsto. Ele não tinha arco, não tinha narrativa aprovada, não tinha espaço reservado no roteiro. Ele era um erro de sistema. E se tem uma coisa que a TV odeia, mais do que silêncio, mais do que verdade, é imprevisto. E ali, naquele corredor, antes de qualquer música, antes de qualquer palco, eu já sabia. Se aquele homem chegasse longe demais, algo ia quebrar. E talvez agora você esteja se perguntando, por que ninguém fez nada? Por que deixaram ele ali? Fica comigo. Porque o jeito como tentaram corrigir esse erro foi o que transformou tudo numa bomba ao vivo. Eu puxei papo porque algo dentro de mim não deixava passar. Sabe quando você sente que se virar as costas naquele momento vai carregar aquilo depois? Foi exatamente isso. Eu perguntei, tentando soar normal, tentando não invadir. Jonas, você canta há quanto tempo? Ele deu um sorriso torto. Não era sorriso de orgulho. Também não era de vergonha. Era o sorriso de quem já foi piada mais vezes do que consegue contar. Eu canto. Quando dá. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Quando dá. Eu insisti sem perceber que já estava entrando fundo demais. E quando dá? Ele olhou para os lados antes de responder. Não para procurar alguém, mas como quem checa se é seguro dizer a verdade. E então falou, num tom baixo, quase como se estivesse confessando algo proibido. Quando eu tô no meu carrinho, quando eu tô na rua, quando eu tô esperando o caminhão passar, quando eu tô com fome. Você já sentiu o ar ficar pesado do nada? Foi isso. Por um segundo eu não consegui responder. Meu cérebro tentou normalizar, tentou achar uma forma educada de continuar, e falhou. E aí ele completou do jeito mais simples do mundo, como quem comenta o clima. Eu sou catador. Essa palavra caiu dentro do estúdio como um corpo estranho. Ali, naquele lugar cheio de luz branca, câmeras caras e sorrisos ensaiados, a palavra catador soava como um erro, como se alguém tivesse colado a realidade no cenário errado. E o que mais me perturbou foi isso. Ele não falou com orgulho, nem com vergonha. Ele falou como quem descreve uma rota inevitável, como quem diz, é isso, e pronto. Eu perguntei se ele já tinha feito aula de canto, se alguém ajudava, se tinha estudado música. E ele respondeu com uma calma que machuca. Eu aprendi ouvindo. Ouvindo o quê? Eu perguntei. Ouvindo gente cantar no rádio de loja, ouvindo voz de igreja atravessando a rua, ouvindo gente feliz passando do meu lado, e ouvindo minha cabeça, me lembrando que eu preciso voltar com alguma coisa para comer. Me diz uma coisa. Você consegue imaginar aprender a cantar assim? Não por sonho, não por carreira, mas para sobreviver aos próprios pensamentos. Foi ali que a sensação estranha voltou com força. Eu finalmente entendi por que, quando ele me olhou, parecia que eu já conhecia aquele rosto. Eu não conhecia o Jonas. Eu conhecia o tipo de invisibilidade que ele carregava. Aquele rosto podia ser de qualquer pessoa que a gente cruza rápido demais. Qualquer pessoa que a gente finge não ver. Qualquer pessoa que existe só até alguém olhar de verdade. E naquele instante parado naquele corredor, eu senti o peso de uma escolha clara demais para ignorar. Ou eu transformava aquilo em conteúdo, em curiosidade, em história para contar e esquecer. Ou eu entrava nessa história sabendo que talvez eu não saísse igual. E agora eu te pergunto, você teria coragem de escolher a segunda opção? Eu escolhi. E foi exatamente aí que tudo começou a sair do controle. Eu perguntei qual música ele ia cantar quase por reflexo.
ainda tentando manter aquilo no campo do normal. E aí, Jonas, qual música você escolheu? Ele nem pensou. Não fez suspense. Não tentou vender emoção. Ele respondeu uma frase simples demais. E foi exatamente isso que me fez gelar. A que me salvou. Sabe quando uma resposta vem pesada demais para a pergunta que você fez? Foi assim. Eu ri de nervoso, tentando aliviar. Salvou como? Ele se aproximou um pouco mais. Baixou a voz. Não porque alguém mandou, mas como quem fala de algo que não se grita. Eu cantava essa música quando eu não tinha nada para comer. Cantava para enganar o estômago. Cantava para passar o tempo. Cantava para não enlouquecer. Aquilo não era discurso, era memória. Eu perguntei qual era a música. Ele me disse o nome. E eu vou ser honesto com você agora. Na mesma hora, eu soube que aquilo ia dar problema. Não era música de levantar plateia. Não era hit do momento. Não era coisa alegre, fácil, palatável. Era o tipo de música que faz a pessoa parar de mastigar, que abre um silêncio desconfortável, que lembra coisas que a gente prefere não lembrar. E foi exatamente aí que o sistema reagiu. Uma produtora se aproximou rápido demais. Sorriso profissional no rosto. Tom doce demais para ser genuíno. Jonas, a gente vai precisar trocar essa música por outra mais animada. Algo que combine mais com o programa. Você já reparou como combinar com o programa quase sempre significa não incomodar ninguém? Jonas olhou para ela como quem escuta um idioma estranho. Mas essa é a minha. A produtora tentou ajustar o sorriso. Aquele sorriso que não é para a pessoa, é para a situação. Eu sei, querido, mas a gente precisa de algo mais. Família. E foi nesse segundo que o ar saiu do corredor. Jonas respondeu sem levantar a voz, sem ironia, sem ataque. Família come, né? Pronto. A produtora travou. Não respondeu. Não riu. Não corrigiu. Porque aquilo não estava no roteiro. Não tinha resposta ensaiada para isso. E me diz uma coisa. Quantas vezes você já viu alguém dizer uma verdade tão simples que ninguém soube o que fazer com ela? Naquele momento eu entendi. Não era só sobre uma música. Era sobre controlar o que podia ser sentido ao vivo. E agora eu quero te puxar para dentro dessa decisão, porque isso fala muito sobre quem a gente é. Se você estivesse no lugar dele, você trocaria a música para agradar, para passar de fase, para não criar problema? Ou você cantaria a verdade, mesmo sabendo que ela ia incomodar? Escreve nos comentários. Eu cantaria a verdade, ou eu mudaria para passar. Porque o que aconteceu depois dessa escolha não foi punição, foi consequência. Quando chamaram o nome dele, meu corpo foi junto antes da cabeça. Eu me aproximei da lateral do palco porque eu precisava ver aquilo de perto. Precisava confirmar se a sensação estranha que eu estava sentindo era real ou se era só impressão minha. Você já sentiu isso? Quando algo te puxa e você não sabe explicar por quê? Jonas caminhou devagar até o centro do palco. Não era a entrada confiante de quem quer vencer. Não tinha pose. Não tinha sorriso ensaiado. Era como se ele estivesse atravessando uma linha invisível. Como se cada passo fosse um pedido silencioso de permissão. Como se a qualquer momento alguém pudesse gritar: "Você não pertence a esse lugar." As luzes bateram no rosto dele com força. Ele piscou várias vezes, desconfortável, como quem não está acostumado a ser iluminado daquele jeito. E naquele segundo, eu percebi algo que me incomodou profundamente. A plateia não olhava com curiosidade. Olhava com avaliação. Aquele julgamento mudo que não se ouve, mas se sente. Quem é esse cara? O que ele está fazendo aqui? Será que isso vai ser constrangedor? Você já esteve num lugar onde todo mundo decide quem você é antes de você abrir a boca? O apresentador principal sorriu no automático. Aquele sorriso treinado para qualquer situação. E aí, meu amigo? De onde você vem? Jonas respondeu sem hesitar. Da rua. O silêncio caiu pesado. Tão pesado que eu ouvi o giro seco de uma câmera mudando de plano. O apresentador piscou. Tentou corrigir rápido demais. Não, digo... De qual cidade? Jonas respirou fundo. Não mudou o tom. Não pediu desculpa. Da rua? Repetiu, mais firme. Eu moro onde dá. A plateia riu. Mas não foi riso de humor, foi riso de desconforto.
Aquele riso que aparece quando a verdade chega sem aviso. E eu te pergunto agora, olhando para você, o que você teria feito nesse momento? Abaixado a cabeça? Suavizado a resposta para não constranger ninguém? Jonas não suavizou. E foi aí que eu entendi. Aquilo não era só uma audição. Era um confronto silencioso entre dois mundos. Então veio o momento que eu nunca vou esquecer. Jonas fechou os olhos. Não para se concentrar, mas como quem se protege. Como quem volta para dentro de si, porque ali fora ninguém oferece abrigo. O estúdio inteiro ficou suspenso por um segundo, sem aplauso, sem trilha, sem reação. E então, ele começou a cantar. E naquele instante, eu soube. Nada do que veio antes tinha preparado ninguém para isso. Eu já vi muita voz técnica. Você também já viu. Voz afinada, treinada, calculada, para não errar nunca. Voz perfeita. A do Jonas não era perfeita. Era perigosa. Perigosa porque não vinha da garganta. Vinha de um lugar que a gente evita visitar. Um lugar escuro. Um lugar onde ninguém vai por vontade própria. Um lugar onde só chega quem já não tem mais escolha. Quando ele começou a cantar, eu senti o ambiente mudar devagar. Não foi um impacto imediato. Foi uma transformação silenciosa. No começo ainda tinha gente mexendo no celular. Tinha jurado recostado na cadeira, com cara de "vamos ver no que dá". Tinha aquela energia morna de quem espera um erro. Mas, de repente, ninguém piscava. Você já percebeu quando um lugar inteiro prende a respiração sem combinar? Foi isso. Eu vi uma mulher na primeira fila levar a mão à boca, como se tivesse sido pega de surpresa por uma memória. Vi um homem apertar os olhos com força, lutando contra algo que queria sair. Vi um jurado famoso, aquele que sempre faz piada, sempre alivia o clima, parar de sorrir no meio da nota. O rosto dele endureceu. E eu, que já estava ali meio blindado por trabalhar com isso, senti a garganta fechar, secar de um jeito estranho. Porque tinha uma frase naquela música, uma frase específica, que parecia atravessar o estúdio inteiro e pousar direto em mim. E talvez tenha feito isso com você também. Parecia que ele não estava cantando para vencer, não estava cantando para impressionar. Ele estava cantando para existir. Me diz uma coisa, você já ouviu alguém cantar como se fosse a última coisa que ainda tem? Foi nesse ponto, exatamente nesse ponto, que aconteceu. No auge da música. No momento em que ninguém mais estava pensando em programa de TV. O áudio falhou. Não foi queda suave. Não foi erro discreto. A voz dele simplesmente sumiu por um segundo. Como se alguém tivesse arrancado o fio da verdade da tomada. Um segundo que pareceu eterno. E sabe o que o Jonas fez? Ele não parou. Não olhou para a produção. Não fez sinal. Ele respirou e continuou. Mais alto. Sem microfone. Sem proteção. A voz crua atravessou o estúdio. Sem efeito. Sem compressão. Sem maquiagem sonora. Era só ele. E tudo o que ele carregava por dentro. E eu vi. Vi alguém na mesa de som se levantar rápido demais. Vi outro fazer sinal desesperado para cortar. Vi olhos se cruzando como quem pergunta: quem deixou isso acontecer? E foi naquele instante que uma coisa ficou clara demais para ignorar. Alguém não queria que aquela voz fosse ouvida daquele jeito. Porque verdade, quando aparece sem filtro, não pede licença. E quase nunca é bem-vinda. E agora eu te pergunto, bem direto, se fosse você ali, você teria parado? Ou você também teria continuado cantando, mesmo sabendo que estava quebrando algo? Porque o Jonas continuou. E o que veio depois não foi erro técnico, foi reação. Eu saí do palco e fui para os bastidores quase correndo. Meu coração ainda estava acelerado, minha cabeça tentando entender o que tinha acabado de acontecer. E foi ali, no meio do corredor apertado, que eu ouvi um produtor falando baixo no rádio, achando que ninguém estava prestando atenção. Se ele passar, a gente tá ferrado. Eu parei na hora. Ferrado? Como assim ferrado? Você já sentiu aquele frio que sobe pela espinha antes do cérebro acompanhar? Foi isso. Ferrado por quê? Porque o cara canta bem demais? Porque emocionou a plateia? Não. Ferrado porque ele canta uma coisa que não dá pra editar. Uma coisa que não dá pra suavizar. Uma coisa que não cabe em VT bonito. Ele canta algo que obriga quem assiste a sentir. E foi nesse exato momento que um assistente se aproximou rápido demais.
olhou para os lados e sussurrou, quase colando a boca no meu ouvido. Eles mexeram no microfone dele. Meu estômago virou. Não foi problema técnico. Não foi acaso. Não foi falha. Foi decisão. Me diz uma coisa. Quantas vezes você já acreditou que algo deu errado, quando na verdade alguém fez dar errado? Eu fiquei parado ali, tentando processar, porque naquele instante eu entendi que o que estava acontecendo não era improviso, era controle. E agora eu vou falar olhando direto para você, sem rodeio. Se você está ouvindo essa história agora, é porque eu escolhi não engolir isso. Eu podia ter fingido que não ouvi, podia ter seguido o jogo, podia ter tratado como bastidor normal de TV, mas eu decidi gravar, anotar, guardar cada detalhe, porque eu sabia que cedo ou tarde isso precisava ser contado do jeito certo, sem corte, sem trilha conveniente, sem versão oficial. E se você gosta quando eu trago histórias assim, cruas, desconfortáveis, do jeito que tentam esconder, então eu vou te pedir uma coisa com toda a força agora. Se inscreve no canal. Não é sobre número, é sobre alcance. É sobre não deixar esse tipo de história morrer abafada. E se você já é inscrito, confere agora se o sininho está ativado. Porque o que vem daqui para frente fica mais pesado, mais explícito, mais perigoso para quem tentou controlar tudo isso. E eu te pergunto, se fosse com você, você teria coragem de continuar? Porque eu continuei. E o que tentaram fazer com ele não parou no microfone. Aquilo ali foi só a primeira armadilha. E a próxima foi ainda mais suja. Mesmo com a falha, mesmo com o microfone sabotado, mesmo com tudo fora do controle, a plateia explodiu. Aplauso de pé, gente chorando, jurados se olhando, meio sem saber o que dizer e dizendo sim. O apresentador tentou puxar a leveza de volta, brincar, sorrir, mas já era tarde. Jonas tinha quebrado a bolha. E quando alguém quebra a bolha, o sistema reage. Eu senti isso nos bastidores antes mesmo de entender. O clima virou. Produtores andando rápido demais. Reunião improvisada num canto. Telefone colado no ouvido. Gente cochichando e olhando para trás. E então apareceu ele. Um cara engravatado. Rosto sério. Eu nunca tinha visto aquele homem antes. E você já deve saber disso. Quando gente engravatada aparece do nada em estúdio, é porque alguém perdeu o controle. Jonas foi conduzido para uma sala pequena, branca demais, silenciosa demais. Eu consegui ficar perto, fingindo que estava ocupado. E eu ouvi. Jonas, sua história é forte, disse o engravatado. A gente pode trabalhar isso. Trabalhar. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Jonas franziu a testa, genuinamente confuso. Trabalhar como? O engravatado falou com naturalidade assustadora. A gente constrói uma apresentação mais emocionante. Você entra, conta sua história. Chora um pouco. A plateia chora junto. No final, você agradece o programa. Tudo limpo, tudo bonito, tudo sob controle. Jonas ficou em silêncio por alguns segundos. E eu juro pra você, aquele silêncio foi mais incômodo do que qualquer grito. Então ele perguntou, direto demais para aquele ambiente. E eu como hoje? O engravatado riu. Riu como quem ouviu uma piada fora de hora. Hoje? Hoje você come depois, meu amigo. Primeiro a gravação. Você já sentiu vergonha pelo outro? Foi isso que eu senti. Jonas respirou fundo. Não levantou a voz. Não confrontou. Ele respondeu com uma calma que gelou a sala. Eu não tô pedindo luxo. Eu tô pedindo comida quente. Ali, naquele instante, algo ficou cristalino para mim. Eles queriam a fome dele como roteiro, como narrativa, como ferramenta emocional, mas não queriam a fome dele como verdade. Eles queriam uma fome editável, uma fome bonita, que começa triste e termina com aplauso. Só que Jonas não sabia fazer isso. Ele não sabia fingir dor no horário combinado. Ele não sabia chorar quando mandavam. E agora me diz, o que o sistema faz quando alguém não aceita virar personagem? Ele tenta domar, ele tenta moldar, ele tenta dobrar. E foi ali que eu entendi o perigo real. Jonas não era ameaça porque cantava bem. Ele era ameaça porque não aceitava negociar a própria verdade. E isso
Isso ninguém ali sabia como controlar. E o pior ainda estava por vir. Chegou o dia da final. Estúdio lotado. Plateia maior. Câmeras extras. Fogos já posicionados. Comerciais vendidos com antecedência. Tudo calculado nos mínimos detalhes. Cada segundo tinha dono. Cada emoção tinha horário. Tudo, menos o Jonas. Enquanto todo mundo corria, sorria, ajustava figurino e ensaiava reação, ele estava no camarim, sentado, quieto, olhando para o nada, não mexia no celular. Não aquecia a voz. Não respirava fundo como quem se prepara para vencer. Era como se ele estivesse se despedindo de algo que ainda nem tinha acontecido. Eu cheguei perto porque aquela cena não saía da minha cabeça. E perguntei baixo, quase com medo da resposta. "Você tá bem?" Ele demorou 1 segundo a mais do que o normal para responder. E quando falou, falou sem drama nenhum. "Eu tô com medo de ganhar. Na hora eu achei que tinha escutado errado." "Medo?" Eu repeti. "Medo de quê?" Ele levantou os olhos para mim. E aquele olhar parecia velho demais para aquele lugar. "Porque se eu ganhar, vão me usar." Aquilo me acertou em cheio. Eu tentei argumentar como todo mundo argumenta nessas horas. "E se você não ganhar?" Ele nem hesitou. "Aí vão me devolver pro lixo, como se eu nunca tivesse existido. Você já sentiu um nó no peito que não some?" Foi isso, porque ali não tinha delírio, não tinha paranoia, tinha lucidez. E agora eu quero te puxar para dentro dessa decisão de verdade. O que você faria no lugar dele? Você aceitaria o jogo? Engoliria o desconforto? Viraria personagem para subir na vida? Ou você arriscaria perder tudo, só para não deixar ninguém contar sua história por você? Comenta aí agora. Eu aceitaria o jogo? Ou eu quebraria o jogo? Porque o Jonas fez uma escolha. Ele decidiu não facilitar, não suavizar, não se encaixar. Ele decidiu quebrar o jogo. E naquele instante, antes mesmo de pisar no palco, o programa, sem perceber, assinou a própria sentença ao vivo. E quando ele finalmente subiu, já não havia mais como voltar atrás. A apresentação final foi ainda mais absurda do que tudo que tinha vindo antes. E você sente isso desde a primeira nota. Dessa vez o microfone funcionou. Funcionou bem demais. Talvez porque eles acharam que já tinham domado o Jonas. Talvez porque queriam aquele momento bonito, limpo, pronto para virar vídeo viral. Ou talvez, e isso é o mais perigoso, porque confiaram demais que ele ia seguir o script invisível. Jonas cantou como quem não espera aplauso. Cantou como quem está se despedindo. Não só da competição, mas de alguma coisa maior. E me diz, você já viu alguém cantar sem esperança nenhuma de ganhar? E ainda assim ganhar? Quando anunciaram o vencedor, não teve surpresa. Foi ele. Fogos estourando, papel picado voando, música triunfal invadindo o estúdio, jurados se levantando, plateia gritando como se estivesse comemorando um gol. O apresentador abriu um sorriso largo, treinado para aquele segundo exato. E no meio disso tudo, eu vi Jonas parado, imóvel, coberto de confete, como se aquilo fosse neve caindo em cima de alguém que não tem casa para voltar. E naquela imagem, algo me quebrou por dentro. O apresentador levantou o braço dele com força. "O Brasil te ama! Você é um exemplo!" Jonas não reagiu. Então, devagar, ele puxou o braço de volta, pegou o microfone, respirou fundo. Você consegue sentir quando um segundo demora demais? Foi assim. E então ele disse com uma calma que cortou o estúdio ao meio: "Eu não quero o prêmio." Dá para sentir o lugar morrer na hora. O sorriso do apresentador congelou. A plateia parou no meio do grito. Os jurados se entreolharam, sem saber se aquilo era parte do show. O apresentador tentou rir, desesperado. "Como assim, meu amigo?" "Claro que quer. É a sua vida mudando." Jonas não olhou para ele. Ele encarou a câmera. E quando ele olhou para a câmera, eu senti como se ele estivesse olhando direto para sua casa, para sua sala, para onde você estava sentado assistindo. "Minha vida não muda hoje." "Muda sim." O apresentador insistiu, já suando. "Olha esse prêmio." Jonas balançou a cabeça, lento. "Não muda, porque eu vou sair daqui, vou dormir onde der. E amanhã eu vou acordar e vou voltar pro lixo." O estúdio inteiro prendeu a respiração.
Mas o dinheiro... O apresentador tentou de novo. Jonas interrompeu, sem agressividade nenhuma. Dinheiro não mata a fome imediata. E então veio a frase que nunca mais saiu da minha cabeça. A frase que atravessou a televisão sem pedir licença. Eu quero um prato de comida quente. Agora. Agora. Não depois do intervalo. Não amanhã. Agora. Sabe aquele segundo em que o mundo inteiro tenta fingir que não ouviu? Foi esse. Só que ao vivo. Não tem como desouvir. E naquele instante, tudo aquilo deixou de ser um programa. Virou um espelho. Eu vi o diretor enlouquecendo. Eu ouvi no fone alguém gritar: "Corta para comercial!" Mas sabe o que aconteceu? Não cortou. Porque o sistema ao vivo tem atraso, tem botão, tem gente. E naquela confusão, o Jonas ganhou uma coisa rara: tempo. Ele continuou: "Vocês gostam de mim cantando, né?" "Sim." A plateia respondeu meio confusa. "Vocês gostam da minha história, né?" "Sim." "Vocês gostam quando eu choro, né?" "Sim." E aí ele disse num tom calmo, quase triste: "Vocês gostam da minha fome? Quando ela vira entretenimento?" Eu senti uma dor física. O apresentador tentou interromper. "Jonas, vamos conversar lá atrás." Jonas levantou a mão. "Não, eu quero falar aqui. Porque aqui vocês escutam. Lá atrás vocês mandam eu calar." Silêncio. E então ele fez algo que ninguém esperava. Ele tirou do bolso um pedaço de pão velho amassado e falou: "Isso aqui é o que eu comi ontem." Eu ouvi um "meu Deus" vindo da plateia. E aí ele completou: "Vocês estão me dando fogos, mas eu tô pedindo comida. E eu preciso te perguntar uma coisa agora, porque eu quero ler você. Você acha que ele fez certo em expor isso ao vivo?" Comenta: "Fez certo ou passou do limite?" Eu quero saber de verdade, porque o que aconteceu depois foi consequência direta dessa pergunta. A versão que saiu na internet foi: catador recusa prêmio e pede comida. Bonito, viral, emocionante. Pronto. Só que a parte que não saiu foi o que eu descobri nos bastidores horas depois. O prêmio não era só dinheiro. Tinha contrato. Tinha exclusividade. Tinha cláusula. Tinha amarra. E sabe a parte mais sombria? Tinha uma cláusula que dizia que o participante autorizava o uso da imagem e da história para fins comerciais e de entretenimento, por anos. Ou seja, a fome do Jonas podia virar propaganda. A vida do Jonas podia virar quadro fixo. O Jonas podia virar um personagem preso numa gaiola de audiência. E quando ele recusou ao vivo, ele não recusou só o dinheiro. Ele recusou virar produto. Só que isso irritou gente poderosa. Eu vi um advogado entrando na sala. Eu vi o engravatado falando no telefone. Ele quebrou o contrato ao vivo. Isso vai dar prejuízo. E então veio a segunda surpresa terrível. Eles tentaram acusar Jonas de fraude. Sim, começaram a espalhar que ele não era catador de verdade, que era armação, que era jogada de marketing. Eu senti uma raiva que eu não sabia que cabia em mim. E foi aí que eu lembrei de um detalhe, que virou a chave dessa história inteira. Eu já tinha visto Jonas antes. Eu vou te contar uma coisa vergonhosa e eu vou falar em primeira pessoa porque é minha responsabilidade. Meses antes daquele programa, eu saí de uma gravação tarde da noite. Eu estava cansado, com fome, pensando na minha vida, no meu trabalho, e parei num sinal. E no sinal, alguém bateu no vidro do carro. Eu olhei. Era um homem com um carrinho, um saco grande, um olhar cansado. Era o Jonas. Naquele dia, ele ofereceu uma garrafa plástica para eu comprar por trocado. E eu fiz o que muita gente faz. Eu fingi que não vi. Eu olhei para o celular. Eu mexi em qualquer coisa. Eu esperei o sinal abrir. Eu fui embora. E agora eu estava ali, vendo o mesmo homem no palco, cantando como se a vida dele dependesse daquilo. Porque dependia. Quando essa memória me atravessou, eu senti uma coisa que parecia um soco. Eu não era só espectador. Eu era parte do problema. E talvez você também já tenha sido. Talvez você já tenha feito isso. Talvez você já tenha passado reto por alguém e pensado: não posso ajudar agora. Eu não tô te acusando, eu tô te lembrando. Porque o Jonas não estava só falando de fome. Ele estava falando de invisibilidade. E a pior parte é que a invisibilidade não machuca só quem é invisível. Ela apodrece quem finge que não vê. E aí eu decidi.
Eu não ia deixar a história dele ser apagada como polêmica. Eu ia até o fim, mesmo que isso me custasse. Quando as câmeras desligaram, o estúdio virou outra coisa. A plateia foi embora com aquele sentimento confuso, como quem viu um acidente e não sabe se ajuda ou se foge. Os jurados foram escoltados. O apresentador desapareceu. E Jonas? Tentaram levar ele para uma sala fechada. Tentaram conversar. Tentaram negociar. Tentaram acalmar. Só que Jonas saiu andando. Simplesmente saiu. Eu fui atrás, porque eu não ia abandonar ele de novo. No estacionamento, ele parou perto do portão. Eu perguntei, "Para onde você vai?" Ele respondeu, "Para onde eu sempre vou." Eu ofereci comida, eu ofereci carona, eu ofereci ajuda. E ele olhou para mim e disse uma frase que me fez tremer. "Não é você que tem que me salvar. É vocês que têm que parar de fingir." E aí veio a parte mais chocante. 2 homens chegaram e falaram que ele não podia sair com material do programa. Material. Eles chamaram ele de material. Tentaram pegar o microfone que ele ainda estava segurando. Ele largou no chão e falou, "Tá aí, pode ficar." Eu já falei o que eu tinha que falar. Eu vi um deles ameaçando chamar polícia. E Jonas respondeu, "Chama. Eu já sou suspeito todo dia mesmo. Eu fiquei parado sem ar. E agora eu quero te ouvir porque isso aqui importa. Você acha que depois de um momento desses a vida dele melhorou? Ou piorou? Comenta aí o que você acha que aconteceu. Melhorou ou piorou e por quê? Porque a resposta é a parte que mais dói. Eu vou te dizer o final completo. O que eu guardei até agora. Na semana seguinte eu tentei encontrar Jonas. Eu usei contato, usei produtor, usei segurança, usei rede social. Nada. Sumiu. Até que eu fui onde eu deveria ter ido desde o início, na rua. Eu andei por lugares que eu passava de carro sem olhar. Eu ouvi sons que a gente ignora. Eu vi gente dormindo em papelão como se fosse normal. E eu encontrei alguém que reconheceu a foto dele. Jonas? Conheço. Ele fica ali perto do mercado. Quando não expulsam ele. Quando eu cheguei, ele estava com o carrinho. O mesmo carrinho. Sem fogos, sem confete, sem aplauso. Eu cheguei devagar, com vergonha, e falei, "Jonas?" Ele olhou para mim como se já soubesse que eu vinha. Eu perguntei, "Por que você fez aquilo? Por que você recusou o prêmio?" E ele respondeu a coisa mais forte que eu já ouvi de alguém. "Porque eu não queria que o Brasil me amasse por 5 minutos. Eu queria que o Brasil me enxergasse por um segundo. Eu senti meu peito afundar. Mas você podia ter mudado sua vida." E ele me interrompeu. "Eu não queria mudar só a minha. Eu queria que alguém assistindo lembrasse que fome não é história bonita. Fome é hoje, é agora, é aqui." Aí ele apontou para o carrinho e disse, "Eu canto para não morrer por dentro, mas eu queria comer para não morrer por fora." Eu fiquei ali, sem saber o que falar. E naquela hora, eu entendi a coisa que amarra essa história toda. Jonas não queria ser símbolo. Ele queria ser gente. E eu, que tenho um canal, que tenho voz, que tenho audiência, eu percebi que a pergunta não era o que o Jonas vai fazer agora. A pergunta era, o que eu vou fazer agora? E o que você vai fazer agora? Porque se essa história só te emociona e passa, ela vira exatamente o que ele denunciou. Entretenimento. Então eu vou transformar isso em ação. Aqui, com você. Primeiro, comenta aqui embaixo uma coisa bem direta. Qual foi o momento desse vídeo que mais te quebrou por dentro? E mais importante, o que você acha que dá para fazer de verdade para a fome não ser invisível? Eu vou ler. Eu leio mesmo. Eu quero ver a gente pensando junto. Segundo, compartilha esse vídeo com alguém. Com a família, com um amigo, com alguém que vive dizendo isso é culpa de fulano ou isso é mimimi. Não para brigar, mas para mostrar uma coisa simples. Fome não é opinião. Terceiro, deixa o like. Não por vaidade, mas porque isso empurra a história para mais gente. E mais gente vendo. É mais gente enxergando. Quarto, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque eu vou trazer mais histórias assim e eu não vou suavizar o que precisa ser dito. Se você quer um lugar onde a verdade não fica editada, esse lugar é aqui. E por último, e esse é o pedido mais importante, ligado ao tema,
Olha para alguém invisível hoje, nem que seja com respeito, nem que seja com um boa noite, nem que seja perguntando o nome. Porque, às vezes, a primeira fome que mata é a fome de ser visto. Eu encerro com a frase que o Jonas me disse quando eu me despedi. Se você contar minha história, não conta para me transformar em herói, conta para ninguém mais precisar cantar para enganar a fome. Eu prometi para ele. E hoje eu cumpri. Se você ficou comigo até aqui, eu te agradeço de verdade. Se inscreve, compartilha, comenta, deixa o like e me diz: você quer que eu traga mais histórias reais como essa? Ou quer que eu aprofunde e mostre os bastidores do que tentaram esconder depois do programa? Eu tô aqui. E se você tá aqui comigo, a invisibilidade perde um pouco de força. Até o próximo vídeo.